Olá pessoal, me chamo Igor Batista Guzzi, sou mediador de matemática do Polo de Rio Bonito e estamos aqui hoje para resolver alguns exercícios envolvendo o conteúdo área de figuras planas. Vamos lá? Antes de iniciar, recomendo para aqueles e aquelas que quiserem que pausem o vídeo quando eu mostrar o enunciado das questões e tentem resolvê-las sozinhos para depois conferir se acertaram ou não. Nossa primeira questão é do Enem de 2018. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros e é paralela ao lado BC, que mede 29 metros. A distância do ponto B a AD é de 8 metros e a distância do ponto E a AD é de 20 metros. A área em metro quadrado desse terreno é igual a... Então vamos lá. Reunindo as informações que o enunciado da questão nos forneceu, temos o seguinte. Sabemos que a diagonal AD mede 50 metros, então tracemos ela. Além disso, a diagonal é paralela ao lado BC, que mede 29 metros. Em seguida, nós temos a informação de que a distância do ponto B a AD é de 8 metros. Para quem não lembra, a distância entre um ponto e uma reta vai do ponto à reta perpendicularmente, ou seja, a distância será dada pela perpendicular da diagonal AD até o ponto B, conforme vocês podem ver na imagem. Esse mesmo raciocínio será utilizado para a próxima informação, que nos diz que a distância do ponto E a AD é de 20 metros. Logo, temos que ir do ponto E até a diagonal AD perpendicularmente. Agora que reunimos todas as informações do enunciado, vamos calcular o que se pede, a área do terreno em metro quadrado. Observe que nosso pentágono pode ser dividido em duas figuras, um triângulo ADE, que está representado pela área laranja, e um quadrilátero ABCD, que está representado pela área azul. Como a questão nos disse que os lados AD e BC são paralelos, isso significa que nosso quadrilátero é um trapézio. Com isso, para calcularmos a área do terreno, basta calcularmos a área do triângulo e do trapézio e, ao fim, somá-las. A área do triângulo ADE é dada pela multiplicação de sua base e altura sobre 2. Tomaremos como base o segmento AD, que mede 50 metros, e sua altura, que mede 20 metros. Afinal, as outras bases e alturas não são conhecidas. Porém, é importante lembrarmos que qualquer lado do triângulo pode ser considerado uma base dele. Então, sendo a altura do triângulo aquela que é perpendicular ao lado tomado como base. Então, considerando nossa base AD de 50 metros e sua altura, que mede 20 metros, temos que a área do triângulo ADE é 50 vezes 20 sobre 2, representando base vezes altura sobre 2. Esse 20 nós podemos simplificar por 2, resultando em 10. Com isso, teremos 50 vezes 10, que é igual a 500 metros quadrados. Agora, vamos calcular a área do quadrilátero ABCD, que já identificamos como um trapézio. Para aqueles e aquelas que se lembram, podemos calcular a área desse trapézio aplicando a fórmula de área de trapézio. Porém, como eu sei que nem sempre nós lembramos dessas fórmulas, vamos dividir esse quadrilátero em dois triângulos, pois a área de triângulos nós já sabemos calcular. Sendo assim, tracemos o segmento BD. Dividindo nosso quadrilátero ABCD em um triângulo ABD de área azul e um triângulo BCD de área verde. Com isso, a área de nosso quadrilátero ABCD agora será dada pela soma da área dos dois triângulos. Olhando para o triângulo ABD, observem que já temos uma base conhecida, que é o lado AD de 50 metros. E também conhecemos sua altura, que é 8 metros. Então tomaremos esse lado do triângulo como base para calcular nossa área, ficando assim com a área do triângulo ABD igual a 50 vezes 8 sobre 2. Já com relação ao triângulo BCD, nós também temos uma base conhecida, que é o lado BC de 29 metros. Porém, nós sabemos qual é a sua altura?
Se você respondeu que sim, então pensou certo. Lembre que a altura é sempre perpendicular à base que nós tomamos. Nesse caso, para facilitar a visualização, podemos estender o segmento BC e traçar sua perpendicular até o vértice D. Então observem que a altura do triângulo relativa à base BC também é 8 metros. E com isso, a área do triângulo BCD será 29 vezes 8 sobre 2. Dessa forma, como dito antes, temos que a área do quadrilátero ABCD é a soma das áreas dos dois triângulos. Ou seja, a área do quadrilátero ABCD é igual a 50 vezes 8 sobre 2 mais 29 vezes 8 sobre 2. Como temos o 8 sobre 2 em ambas as parcelas da adição, podemos colocá-lo em evidência, resultando no seguinte: a área do quadrilátero ABCD é igual a 50 mais 29 vezes 8 sobre 2. Observem que neste momento o que temos, para aqueles e aquelas que se lembram, é exatamente a fórmula da área do trapézio, com a base maior, que é 50, mais a base menor, que é 29, vezes a altura do trapézio, que é 8, sobre 2. Então, continuando as contas, temos 8 dividido por 2, que podemos simplificar, resultando em 4. Sabemos que 50 mais 29 é igual a 79. E com isso, 79 vezes 4 é igual a 316 metros quadrados. Como disse antes, a área do nosso terreno, que é um pentágono, é a soma das áreas do trapézio ABCD e do triângulo ADE. Então, será 316 mais 500, que é igual a 816 metros quadrados, que é a nossa alternativa C. Seguindo para a próxima questão, temos outra questão do Enem 2018 que nos traz o seguinte enunciado. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, um engenheiro faz a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura que estará no próximo slide. Com isso, obteve a medida do segmento da reta AB igual a 16 metros. Então, aqui nós podemos ver na imagem o segmento AB tangente ao círculo do chafariz que o engenheiro mediu, resultando em 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi... Então, nós temos a seguinte situação. O engenheiro quer determinar a área de passeio, que na imagem está representada pela área verde, tendo como única informação a medida do segmento AB, que é tangente ao chafariz da praça. Observe que nessa figura nós temos dois círculos concêntricos, ou seja, que possuem o mesmo centro, sendo um interno e um externo, formando assim o que chamamos de coroa circular. Dessa forma, o que desejamos calcular é a área dessa coroa circular. Devemos lembrar que a área de uma coroa circular é calculada pela diferença entre a área do círculo externo e a área do círculo interno. Ou seja, teremos πr² sendo r o raio do círculo externo, menos πr² sendo r o raio do círculo interno, representa o nosso chafariz. Uma outra forma de representar essa expressão, e também conhecida por vocês que lembram da fórmula de coroa circular, é quando colocamos o π em evidência, ficando com π vezes a diferença entre o quadrado dos raios dos círculos, né? π vezes r² menos r². Reparem que a questão não nos deu a medida dos raios dos círculos, porém observem o seguinte. Se traçarmos em nosso esquema os raios de circunferência da forma como vocês podem observar na imagem, nós conseguimos esboçar um triângulo retângulo onde a hipotenusa é o raio do círculo externo, nosso r². Como o segmento AB tangencia o círculo interno, ele é perpendicular ao raio, uma característica da reta tangente a círculo. Além disso, esse raio interceptará
o segmento tangente justamente no ponto médio dele, fazendo com que a medida do cateto que não conhecíamos seja 8 metros. Nesse triângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, r ao quadrado é igual a r ao quadrado mais 8 ao quadrado. Teremos que r ao quadrado é igual a r ao quadrado mais 64. Observem que, dessa forma, ainda não conseguimos determinar os valores dos raios, pois temos uma única equação com duas incógnitas. Mas reparem que, se subtrairmos o r ao quadrado dos dois lados da equação, temos o seguinte: r ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 64. E r ao quadrado menos r ao quadrado, que é a nossa diferença entre o quadrado dos raios do círculo, é justamente o que nós precisávamos para calcular a área da coroa. Então, substituindo essa informação na expressão que havíamos determinado antes, teremos que a área da coroa é igual a π vezes 64, ou seja, 64π. Nossa alternativa, D. Para finalizar, vamos fazer mais uma questão, e agora do Enem de 2014. Em um trabalho escolar, João foi convidado a calcular as áreas de vários quadrados diferentes, dispostos na sequência, da esquerda para a direita, como mostra a figura. O primeiro quadrado da sequência tem lado medido 1 cm, o segundo quadrado tem lado medido 2 cm, o terceiro tem lado medido 3 cm e assim por diante. O objetivo do trabalho é identificar em quanto a área de cada quadrado da sequência excede a área do quadrado anterior. A área do quadrado que ocupa a posição n na sequência foi representado por AN. Para n maior ou igual que 2, o valor da diferença AN menos AN menos 1 em centímetro quadrado é igual a... Então vamos lá. Aqui nessa questão desejamos calcular a diferença de AN e AN menos 1, onde AN representa a área do quadrado que ocupa a posição n, como nos traz o enunciado da questão. Sendo assim, podemos imaginar que a n-1 será a área do quadrado que ocupa a posição n-1, que é o quadrado que antecede o quadrado de posição n na sequência. Então vamos tentar descobrir essas áreas para assim calcular essa diferença que se pede. Vocês já aprenderam que para calcular a área de um quadrado, podemos pegar seu lado e elevar ao quadrado. Observem que a posição que cada quadrado ocupa na sequência é referente à medida do lado do quadrado. Por exemplo, o quadrado que ocupa a posição 1 possui lado 1 cm, o quadrado que ocupa a posição 2 possui lado 2 cm, e assim por diante. Dessa forma, a área do quadrado que ocupa a posição n e possui lado n será dada por n ao quadrado. Logo, a n é igual a n ao quadrado. Já a área do quadrado que ocupa a posição n-1 será dada por a n-1 igual a n-1 ao quadrado, já que o lado desse quadrado é n-1. Com isso, nós já determinamos quem é a n e a n-1. Como a questão nos pede a diferença entre essas áreas, então poderíamos pegar a n menos a n-1, que é igual a n ao quadrado menos n-1 ao quadrado. Quem tiver anotado a questão ou se lembrar das alternativas, vai perceber que não temos nenhuma alternativa escrita dessa forma. Com isso, nós precisamos trabalhar nessa expressão. Observem que podemos trabalhar com n-1 ao quadrado, pois temos aqui um caso de produto notável. Como sei que alguns de vocês não se lembram de todos os produtos notáveis, optei por trabalhar nessa expressão, lembrando que n-1 ao quadrado nada mais é que n-1 vezes n-1. Para realizar essa multiplicação, devemos ter em mente que precisamos multiplicar termo a termo, ou seja, n vezes n é igual a n ao quadrado, n vezes menos 1 é menos n, menos 1 vezes n é menos n, e menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Simplificando a expressão, a área do quadrado de lado n-1 é igual a n ao quadrado menos 2n mais 1. Agora que conseguimos trabalhar na expressão, podemos retornar a diferença entre as áreas e determinar a solução que se espera. Agora teremos que a n menos a n menos 1 é igual a n ao quadrado menos n ao quadrado menos 2n mais 1.
Observem que nós podemos distribuir esse sinal de menos para todas as parcelas da expressão que nós encontramos. Então, teremos que a n menos 1 é igual a n ao quadrado menos n ao quadrado mais 2n menos 1. N ao quadrado menos n ao quadrado vai dar zero. E com isso, a diferença entre as áreas será 2n menos 1, que é a nossa alternativa A. Então é isso, gente. Encerro por aqui. Espero poder ter ajudado vocês e não deixem de enviar suas dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Abraços virtuais e até a próxima!